agora vem com a medida provisória populista, eleitoreira, e acha que nós vamos colocar a chancela do maior partido de oposição a essa medida eleitoreira, e ainda vem com a história de Robin Hood e as avessas, querer tirar da classe média. O brasileiro classe média já paga energia cara, o brasileiro classe média já tem uma série de dificuldades, porque a educação pública é péssima, aí tem que botar o filho na escola particular. O brasileiro classe média, a saúde pública não presta, tem que pagar um plano de saúde caríssimo, e que mesmo pagando plano de saúde não está resolvendo. Aí agora querem cobrar da classe média para pagar energia mais cara, em nome de ajudar os mais pobres. Isso não é justiça, isso não é governo que governa para todos, e eu defendo um país que seja governado para todo o seu povo. Esta medida provisória é prioridade para o povo brasileiro. O que nós votamos ontem, até quase 1h da manhã, não deveria ter sido votado por esta casa e não representa nenhuma prioridade para as famílias brasileiras. E lá, quem tentou impedir a votação fomos nós, porque considerávamos a PEC da blindagem um tapa na cara da população brasileira. Hoje que nós estamos votando uma medida provisória que vai garantir energia de graça, sem nenhum custo, para 60 milhões de brasileiros, não só já tivemos um requerimento de retirada de pauta, como temos uma extensa obstrução na tarde de hoje. Tem deputados que acham que é prioridade votar a PEC da blindagem, mas querem dificultar a votação de uma medida provisória para gerar energia de graça para 60 milhões de brasileiros inscritos no CadÚnico, e que consumirem até 80 quilowatts. Quem consumir até 80 quilowatts e estiver inscrito no cadastro único, não pagará mais energia no Brasil. Isso sim é pensar nas famílias que mais precisam. Nós estamos falando de 60 milhões de pessoas que deixarão de pagar energia se consumirem até 80 quilowatts. As famílias inscritas no CadÚnico que consumirem de 80 quilowatts até 120 quilowatts pagarão a energia com um desconto aproximado de 15%. Portanto, nós estamos falando de um benefício que vai ser fundamental para as famílias brasileiras, que poderão economizar o dinheiro que gastariam para pagar a conta de luz e estarão utilizando esses recursos para as suas atividades familiares. Isso vai aquecer o comércio local, especialmente das pequenas cidades. Isso vai criar um círculo virtuoso, porque as pessoas terão mais dinheiro no bolso para cuidar da saúde, para cuidar do lazer, para cuidar da família, para cuidar das suas atividades cotidianas. Por isso, presidente Lula, parabéns, vamos zerar o custo da energia para quem consome até 80 quilowatts. Isso é uma medida populista com o dinheiro dos outros. O governo quer ser reeleito e ajuda mais pobre e quem tem baixa renda. Isso é uma mentira deslavada, porque não é o governo, isso não é política pública feita pelo governo. Isso é política pública feita com o dinheiro dos outros consumidores que vão pagar essa conta. É de causar perplexidade uma deputada que me antecedeu e que disse que o governo quer tratar as pessoas como miseráveis, como pedintes, querem torná-las escravas do Estado brasileiro.
Presidente, essa deputada, ela sabe qual o valor do salário mínimo hoje? Essa deputada sabe o preço da conta de luz das famílias mais pobres? Essa deputada sabe o percentual que é consumido da renda dessas famílias? Se não sabe, presidente, é importante que saiba: 40% em média da renda das famílias mais pobres é gasta com energia elétrica. Essa medida do presidente Lula, que chega aqui, que amplia a tarifa social, ela dá condições para que essas famílias não precisem pagar aquelas que consumirem até 80 kWh por mês, e aquelas que consomem até 120 terão redução no valor da conta de energia. Por isso, presidente, com muita tranquilidade, essa medida, ela não blinda parlamentar, não blinda... E aí? Não, vai por minoria, Trovão? Não blinda parlamentar, não blinda senadores, ela blinda o povo, o bolso do povo mais pobre no Brasil. E é por isso que a Federação Rede PSOL orienta favorável a essa medida provisória. E olha, presidente, para concluir, é importante dizer, essa é uma política social importante, e tão importante que também atinge o setor ambiental, tornando-se também uma política de redução de gasto de energia elétrica no Brasil. Parabéns, presidente Lula. Infelizmente, uma importante medida provisória que amplia o acesso à luz a 60 milhões de brasileiros está sendo votado no último dia possível para que essa medida provisória não caducasse. Como se não bastasse, a gente viu que ela foi atrasada para votar a PEC da blindagem, de maneira vergonhosa. E, apesar de tudo isso, nós ainda vimos a obstrução do PL nesse projeto, que tentou retirar de pauta um projeto que leva energia elétrica para a população mais pobre do país. Insuficiente, nós queríamos que abarcasse mais quilowatts-hora, que fosse a 120 kWh e que esse custo fosse cobrado das grandes empresas, e aí digo nós, eu, Fernanda Melchiona, e não tenho dúvida, vários companheiros do PSOL. Mas de qualquer maneira, o que nós vimos é que, de forma extremamente antipovo, a extrema-direita e o centrão fizeram chantagem com a medida provisória que pode baratear, o que barateia, não é que pode baratear a energia elétrica para o povo brasileiro, e que, não contentes, ainda tentaram obstruir para que não fosse votado hoje. Para piorar, nós ainda vimos falas dizendo que o governo assistencialista que vai levar um botijão de gás, eu tenho certeza que alguns deputados viram, eu fiquei pensando, deputado Pompeu, tem que ser muito elitista para não saber o que não é ter dinheiro para comprar o botijão de gás. Tem que ser muito elitista para não saber o que passa o povo brasileiro, que infelizmente precisa, e muitas vezes, de políticas compensatórias diante de um quadro de extrema desigualdade social, em que os bilionários estão mais bilionários, que as benesses são amplas para o andar de cima, e que, ao mesmo tempo, quando tem algum projeto que chega no mais pobre, a gente vê uma obstrução do PL. Isso tem que ficar claro, que a extrema direita brasileira é contra um projeto que leva luz elétrica para a população mais barata e deixa para os 45 minutos do segundo tempo, o que faria inclusive que a MP pudesse caducar, e por isso nós não podemos fazer um debate de tantas outras áreas que eu gostaria de fazer. Nós orientamos sim o encerramento da discussão. Que deve unir todo esse parlamento brasileiro: política pública, política energética e política de inclusão social, com crédito de energia para as famílias que mais precisam. 80 quilowatts por família que se beneficia desta política social e desta política pública. Quando o governo permite construir cidadania energética, permite às famílias acessar consumo que consome energia elétrica, permite ela entrar no mundo do trabalho, do consumo e da cidadania. O direito humano à energia não é só o direito humano à saúde, à educação, ao alimento. Hoje, a energia elétrica se transformou num direito fundamental, num direito humano, quando mais de 60 milhões de brasileiros vão se beneficiar. Com esta proposta do governo do presidente Lula, permitirá democraticamente distribuir crédito de energia para as famílias brasileiras que mais precisam.
Portanto, não é só uma política social, é uma política energética, é uma política econômica, é uma política de inclusão energética para as famílias, tendo o mínimo, que são 80 quilowatts de energia. Essa é a essência desse projeto. E quero cumprimentar o nobre relator, deputado Fernando, que retirou matérias como o tema da geração distribuída, como o tema que mexia ou dialogava com a Lei 14.300. Quero agradecer as lideranças de bancada, a nossa liderança da nossa bancada e da sensibilidade do relator de excluir essa matéria nesta medida provisória. Portanto, a todo o setor de energia solar do Brasil podem ficar tranquilos e serenos. Não terá nenhuma linha nesta medida provisória que possa prejudicar o setor de geração distribuída, o setor de geração compartilhada, como o setor da energia solar. Esse é o parlamento que recoloca essa matéria no devido lugar, que é a tarifa social, que é crédito de energia para as famílias de baixa renda no país. Com essas considerações, senhor presidente, não tem como todas as bancadas votarem favoravelmente. É com muito prazer que a gente vem aqui defender essa medida provisória do governo do presidente Lula, que dá um avanço muito importante na política energética do país. A política energética a gente tem que entender de muitas formas, considerando a geração, a distribuição, a transmissão, mas também considerando o consumidor. E uma questão fundamental da energia é possibilitar que todas as pessoas tenham direito a usufruir da energia. E a energia elétrica no Brasil, pela forma como ela foi organizada e constituída ao longo dos tempos, é uma energia cara. E essa energia cara impossibilita milhões de pessoas de terem acesso. O governo do presidente Lula, desde o seu primeiro governo, se preocupou com essa questão, ao criar o programa Luz para Todos, que foi um programa que fez com que milhões de famílias que não tinham acesso sequer à energia conseguissem ter o seu fio chegando na sua cidade ou chegando na sua vila ou na sua residência. Mas também nós aprovamos aqui em 2010 a tarifa social de energia elétrica, que possibilitou uma conta de luz mais barata para que milhões de brasileiros pudessem pagar a sua conta de energia, ficar sem nenhuma dívida com a concessionária e poder não sofrer nenhum tipo de continuidade no fornecimento. Foi uma política muito positiva. E agora o presidente Lula dá mais um passo à frente, um passo importantíssimo, que é zerar a conta de luz para quem consome até 80 quilowatts e reduzir a conta de quem consome mais de 80 quilowatts, seja permitindo que considere os 80 quilowatts como zerados e só cobre aquilo que ultrapasse os 80 quilowatts, seja retirando o custo da CDE até 120 quilowatts. Isso para as famílias consideradas de baixa renda, aquelas inscritas no CadÚnico. Isso é uma verdadeira política social. Isso é um verdadeiro benefício para o povo brasileiro, porque agora, além de ter a sua ligação de luz nos lugares mais longínquos do país, as pessoas também poderão ter uma conta mais barata e muitas vezes zerada essa conta. É um avanço importante que nós só podemos dizer: parabéns, presidente Lula, por mais essa iniciativa no povo brasileiro.